Os irmãos que estão comigo aqui, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler o texto um pouco longo, mas nós precisamos lê-lo, pelo menos uma parte dele, porque realmente ele é muito longo, não vai dar para ler tudo aqui, né? A história, José e seus filhos, Jacó e seus filhos, mas é importante que a gente situar os irmãos nesse texto. Então, Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao verso 28. O texto diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talhar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos ouvis o sonho que tive. Atavam os feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e se referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze notícia. Assim o enviou do vale de Enom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo, e vamos lançá-lo numa das cisternas. E disseram: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da única túnica talhada de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora,
sentando-se para comer pão, olharam e viram que vinha uma caravana de ismaelitas de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Amém? Até aí. Depois a gente dá continuidade na leitura desse texto. Agora eu gostaria de ler um texto para fazer uma correlação com o texto que acabamos de ler, que é Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Que Deus assim nos abençoe nessa reflexão. Irmãos, queremos refletir com vocês sobre lidando com a amargura. Lidando com a amargura. O texto que nós lemos, aqui em especial o texto de Hebreus, o versículo 14, ele fala para nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele fala assim: do que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. O desejo de Deus é que nós procuremos viver uma vida de paz. Jesus disse que ele era o príncipe da paz. Mas a amargura é algo que não nos deixa em paz. Não nos deixa em paz conosco mesmo, com o nosso Deus e também com o nosso próximo. Mas principalmente relacionado muitas vezes ao nosso próximo. Por isso o texto, o versículo 15, ele vai falar: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Ou seja, aí ele diz: separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Ou seja, quando nós cultivamos em nós a amargura, que é em decorrência de nós não termos perdoado, a amargura vai crescendo na nossa vida, e nós vamos nos separando da graça de Deus. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo a nós. Por isso ele vai falar: nem haja alguma raiz de amargura. Ou seja, nós sabemos que a raiz está relacionada ao fundamento de uma planta, e a raiz de amargura é aquilo que de repente fica lá, fica escondida. Nós não estamos dando muito atenção, estamos muito prestando atenção naquilo, e aquilo vai ficando ali, de repente aquilo vai avançando, vai crescendo aos poucos, e quando de repente nós vemos aquilo tomou conta da nossa vida. E a amargura, ela faz justamente isso, ela acaba nos atingindo dessa forma. Então, por isso, a importância de nós estarmos atentos para não cultivarmos esse tipo de comportamento e de sentimento. Eu anotei aqui mais ou menos o que alguns dizem que é o sentimento de amargura, que diz que a amargura é um estado emocional persistente de raiva, ressentimento e desapontamento profundo, geralmente causado por uma injustiça, traição, ofensa,
foi perdoada. Atenção para isso, não foi perdoada. É como uma ferida interna que nunca cicatriza, envenenando os pensamentos e o coração. A pessoa amargurada vive olhando para o passado, remoendo o mal que lhe fizeram. Isso afeta não só a sua saúde mental, emocional, mas também espiritual e aos seus relacionamentos, pois a amargura tende a se espalhar, afastando quem está por perto. A amargura é assim. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa constantemente está nesse estágio, alguém fala: fulano é um amargurado ou uma amargurada. E isso então não afeta somente a sua vida, afeta também aqueles que estão vivendo ao seu lado. Então, nós vemos que nós temos que buscar a santificação, como diz o texto aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor só se vê na nossa vida à medida que nós nos santificamos. E a amargura, a falta de perdão, é algo que vai fazer com que nós cultivemos esse tipo de sentimento na nossa vida. Tem um livro chamado A Cura das Lembranças, né, para o Dennis Lee, e ele lá diz o seguinte: ele fala assim: não podemos ingerir e integrar ressentimentos escondidos por muito tempo. Não podemos. Assim como o nosso estômago não pode digerir e incorporar pedaços de vidro. Então não pense você, se você deixar uma raiz de amargura, que você não trata, que você não perdoa, que você não exerce o perdão, que isso vai passar, que isso vai descer. Lá o tempo vai resolver isso. Não vai resolver isso. Como ele bem diz aqui, como o nosso estômago não consegue digerir vidro, a nossa vida também não vai conseguir digerir esses sentimentos que muitas vezes ficam escondidos. Então a amargura, ela prejudica os relacionamentos, provoca a perda de alegria, de paz, de vitalidade. Muitos cristãos encontram-se imobilizados porque permitiram que raízes de amargura brotassem dentro de si. E todos, sem exceção, alguns mais, outros menos, mas todos fomos feridos em determinado momento. Ninguém passa ileso por esta vida sem ser ferido. Nós somos feridos pelas pessoas, mas nós também ferimos as pessoas. Entendeu? Ninguém está isento de passar por momentos assim. Alguns são feridos por amigos, alguns são feridos por cônjuges, alguns são feridos pelos pais, pelos irmãos, por muitas outras pessoas. Mas como eu falei, lembre-se, você também muitas vezes fere as pessoas. Então a vida é dura muitas vezes, né? Muitas coisas rudes, injustas, imerecidas acontecem a todos nós. Essas experiências iniciam cedo e prosseguem como companhias frequentes, muitas vezes toda a nossa vida. E é por isso que nós temos que exercitar o perdão. É por isso que temos que exercitar o perdão, para que nós possamos ser curados das lembranças que ficaram para trás. Então, quando nós lemos aqui, capítulo 12, versículo 15, ele vai falar para nós de uma forma que tem uma ordem. Observe assim, que ele fala a raiz de amargura, daí ele fala assim, brotando, gera o quê? Perturbação e envolve os outros. É isso que acontece. Então não pense que você cultivando a tua amargura é só com você. Comigo, você vai atingir os outros também. Aqueles que estão vivendo com você vão começar a ter um problema com a sua amargura. E nós queremos aqui tomar o exemplo do texto que nós lemos, que é o texto de José. José como um exemplo bem sucedido de superação da amargura.
José conseguiu superar a amargura, as dores, os problemas, aquilo que atingiram a sua vida. E o texto lá em Gênesis vai mostrar justamente isso para nós, aqueles que já conhecem a história de José. Veja que não para por aqui, onde eu li até o versículo 28, dá continuidade aqui. Mas nós vemos que José nos dá o exemplo de como nós lidamos com essa situação. Nós temos muitos outros exemplos, mas hoje estamos em específico citando o exemplo aqui de José. Então, vamos identificar algumas causas de amargura na vida de José. E aí vamos ver se você de repente se identifica com isso. Ou pelo menos você olha para a situação e fala, de fato, José passou por um momento mesmo de ter problemas e ter aí a amargura assim na sua vida. Primeira coisa que identificamos, ele foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos. O texto nos diz que, vendo os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, aqueles irmãos já não conseguiam nem conversar com ele de boa. Então assim, nós reclamamos muitas vezes que hoje nós temos uma sociedade que parece que não tem mais espírito de pacificação, as pessoas não conseguem mais falar um com o outro. É isso que está acontecendo na família. Os irmãos não conseguiam conversar com ele. Olha, é muito forte, eu acho que para a gente é muito forte essa teologia aqui do Antigo Testamento, quando a gente fala assim, e aí o cara fala assim, odiava o outro. Então uma coisa é você se entender com o teu irmão. Chega lá quer tomar toda a cama para você, não chega para lá. Uma coisa é você se entender com o teu irmão, outra coisa é você dizer, odeio, eu quero o mal do meu irmão. Era isso que na verdade eu não consigo conversar com ele pacificamente, não consigo desejar paz para ele, não consigo desejar que ele vá bem, não consigo torcer por ele. Era isso que era o sentimento que eles estavam tendo ali naquele momento. Então era uma situação conturbada tal, porque tem as preferências. Esse é o mal dos pais, pai e mãe que tem preferência pelo filho. É muito evidente isso. Aqui o texto está falando, tem aquela literatura dos rabinos, o Talmud fala que por causa de uma túnica de várias cores, os filhos de Israel ficaram 400 anos escravos no Egito. Por quê? Porque pai e mãe muitas vezes têm suas predileções, o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, e os outros irmãos começam a ficar ressentidos. Isso não é bom. E aqui o texto mostra que esse é o ambiente que eles estavam. E José, de certa forma, sendo tratado dessa forma pelos irmãos, porque dá a impressão assim que José, a princípio, você lê o texto bíblico, dá a impressão que ele era meio ingênuo, porque os irmãos estavam tratando ele daquele jeito, ele continuava ali de boa, parece que, e assim ainda ele sonhava, ele ia contar para eles ainda o sonho, dá a impressão que ele parece que não tinha tanta noção do que estava falando com os seus irmãos. E aí os irmãos, diz o texto, que odiavam ele mais ainda, e já começaram a falar, olha o sonhador aí, esse quer mandar na gente. Então assim, era um ambiente familiar que gerava tensão. Não era uma coisa de boa, não, era uma coisa muito difícil, talvez muito pior do que você já passou na sua vida. Você fala, você não conhece a minha família, como que era a coisa, Mas assim, a verdade é que cada um contextualiza a sua realidade, mas eu vejo que esse ambiente de família aqui era muito conturbado. E aí, essa era a realidade de José. Mas ainda, ele foi também desacreditado pelo próprio pai, que mimava ele. Meu filho preferido, vou fazer uma túnica para você de várias cores, você vai se destacar, meu filhinho para cá e tal. Mas aí, quando o pai, ele contou o sonho dele, que ele teve com o pai também, aí o pai falou, peraí, o que você está falando? Você está querendo dizer agora que até eu vou também me inclinar para você? Aí o pai já começou a pegar um pouco do que José estava falando. A gente sabe que isso tem a ver mais com uma coisa lá na frente, de que Deus estava preparando e que eles, na verdade, seria uma salvação para a própria família, para a própria linhagem deles. Mas
Mas naquele momento o próprio Jacó estava pensando ali: o que é isso que ele está falando? Porque o próprio texto nos diz isso. Mas essa era a situação dele. Depois, quando nós continuamos o texto, no capítulo 39, nós vemos que os irmãos ali, com aquele ódio, porque José era o preferido, ficaram com ódio dele, tentaram matá-lo, mas daí não deu certo. O Rúben tentou apaziguar, ele era o mais velho e tinha preocupação com como ele ia responder isso diante do pai dele, tentou salvar o menino, não deu conta, mas o que eles fizeram? Acabaram vendendo ele. E ele foi para o Egito. Chegando lá no Egito, Potifar, uma pessoa de posse, de condições no reino, comprou ele e colocou ele para trabalhar. E ele começou a se destacar. Diz o texto que Deus era com ele, tudo que ele fazia, prosperava, e ele foi prosperando, ao ponto que ele ficou o maioral naquela casa. E o que aconteceu? Aconteceu que a mulher de Potifar começou a cobiçar José. E começou a dar decisão. Ele fala na cabeça dele: tá, e ele não, porque o meu Senhor me concedeu todas as coisas, menos você, que era a mulher dele. Mas ela continuou falando na cabeça dele, irredutível, até que um dia ela tentou agarrar ele de toda forma, não teve jeito, arrancou a roupa dele, ele saiu correndo. Daí, como a situação ficou ali pública, ela pegou e inventou que era ele que tinha feito. O que aconteceu? Então foi um outro problema daí. Ele foi ali acusado, difamado pela esposa de Potifar. Daí o Potifar foi e condenou ele, mandou ele para a prisão. E aí ele acabou justamente sendo injustiçado, preso por algo que ele não tinha feito. Mas aí ele estava lá na prisão. Deus fora com ele também na prisão, começou a se destacar lá na prisão. O carcereiro estava querendo trabalhar muito, colocou o José para trabalhar para ele, e José cuidava de toda a cárcere ali, a masmorra para ele, mas era uma masmorra. E aí ele atendeu e ajudou ali o padeiro, e o copeiro mor. Os dois tiveram sonhos, não sabiam como interpretar. José, iluminado por Deus, foi lá e fez a interpretação dos sonhos. O padeiro, infelizmente, ia receber a condenação, mas ali o copeiro, ele seria perdoado e restituído na sua função. José falou para ele assim: quando você for restituído, lembre de mim para que eu possa sair dessa masmorra. O que aconteceu? Ele esqueceu. Então, ele foi odiado, ele foi desacreditado, ele foi acusado, difamado injustamente, ele foi condenado e aprisionado de forma injusta, e ele foi esquecido também. Todas essas coisas que aconteceram com José podia fazer com que José ficasse amargurado, um sujeito chato, um sujeito que pode chegar e ele prosperou, ele falou assim: eu prosperei pelas minhas forças, eu sou o cara ainda, mesmo com tudo isso que aconteceu na minha vida, mas assim, só que eu não perdoo aquelas coisas que fizeram para mim. Não tem brincadeira, comigo não é assim não, escreveu no meu, é mais ou menos isso que você pensou, entendeu? Então assim, ele não era uma pessoa assim. Ele mostra para nós, o texto da palavra de Deus, que ele venceu isso. Ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou a difamação, ele enfrentou a injustiça, a ingratidão, e ele, pela graça de Deus, ele venceu. E é isso que eu quero refletir um pouquinho com você em 3 coisas que eu vejo que aconteceu na vida de José. Atitudes então que vencem a amargura. Primeiro, José não remoía as suas mágoas. Ele não remoía as suas mágoas. Ele não olhava para trás. E quando olhava, não olhava mais com dor. Porque muitas vezes, ontem nós falávamos com os jovens e adolescentes lá no nosso piquenique, e a gente estava falando essa questão do perdão. Porque muitas vezes, tem um livro chamado Vidas do Interior, que ele fala assim que quando nós não perdoamos alguém, é como se nós carregássemos aquela pessoa na nossa vida. E carregássemos, ele fala assim: imagina uma pessoa aí com 50, 60 quilos, vou falar aí de peso razoável, 50, 60 quilos.
né? Mas assim, imagina você carregando 50, 60 quilos nas suas costas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, carregando. Entendeu? Então assim, é o peso que traz sobre as nossas vidas, porque nós ficamos lá lembrando aquilo ainda com dor. Então, alguém diz assim, tem um pensamento que diz assim: escreva as ofensas na areia e os favores na rocha. E os favores na rocha. Veja, a areia, né, os problemas, as ofensas vão diluir, mas os favores permanecem. Isso é uma coisa muito importante. Para você vencer a amargura, tem muitas coisas boas que Deus fez para você. Tem muita gente que te machucou, te ofendeu, mas tem tanta gente que te abençoou também, que cuidou de você, né? Eu estava pensando aqui, eu estava colocando o copinho para eu tomar, eu estava tomando um pouquinho, porque ela colocou aqui, né? E a hora que ela colocou aqui, eu estava pensando, quantas pessoas já colocaram um copo de água para eu tomar? Privilégio, né? Ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Por que ela se preocupa de trazer um copo para eu tomar? É um privilégio. Deus tem colocado muitas pessoas na sua vida que se sentir abençoado. Mas você quer ficar lembrando daquele que falou para você há 10, 20 anos atrás uma coisa que realmente você de repente não merecia, foi injusto. Mas você deve deixar isso para lá. Não vai viver a sua vida amargurada. Porque se você for olhar para esses exemplos, você vai se amargurar. E é por isso talvez que nós vivemos hoje numa sociedade, no nosso país, com gente tão amargurada. São pessoas que chegaram no estado da vida, que não conseguiram determinadas coisas na vida, e eles têm que culpabilizar alguém. E aí começa até aquele espírito, e não, muitas vezes eles não estão sendo verdadeiros até, de repente foram machucados mesmo, de repente foram tirados suas oportunidades, mas isso não resolve mais. E você também tem que olhar para aquilo que Deus colocou na sua vida. Por isso José, ele não fez isso, ele não se deixou vencer pelas mágoas, ele não remoía as mágoas, ele decidiu não se concentrar em coisas ruins, nas coisas tristes que aconteceu na sua vida. Veja, por exemplo, os nomes dos filhos de José. Manassés significa Deus nos fez esquecer os trabalhos da casa de meu pai. Então, quando ele teve o primeiro filho dele, ele colocou esse nome, desse significado. Ele falou: ó, Deus fez eu esquecer daquilo que estava acontecendo lá na casa do meu pai, os sofrimentos. Então ele olhou para aquilo de bom que Deus estava fazendo. Então, de certa forma, o que ele estava vendo assim? Ele via a sua vida nas mãos de Deus. Deus que vai cuidar de mim. Então, nesse momento, nós vemos ele dizendo isso. E também com o seu segundo filho, Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, para a terra onde ele foi vendido como escravo. Não era a terra dele, não era o povo dele. E Deus fez ele prosperar. Ele podia muitas vezes ficar só se lamentando com os egípcios, tá? Só se murmurando nas situações que ele estava ali. Porém, ele estava tendo um sentimento, um comportamento diferente, porque Deus deu prosperidade para ele mediante a sua luta e o seu sofrimento. Então, olhe para as suas lutas que já passaram, olhe para os teus sofrimentos e pense na verdade disso. Tá? Olha, veja bem, algumas pessoas se recusam a curar as feridas antigas. Mas o que a palavra do Senhor nos diz? Ela diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis aí um antídoto para você curar a amargura, para olhar para aquilo que Deus tem de bom, tem de novo na sua vida. Então isso é fundamental para que você se liberte disso. Outra coisa, José não cultivou também a vingança. Quando ele teve a oportunidade ali, com seus irmãos mesmo, ou com os outros que feriram a ele, ele não teve sentimento de vingança. Porque quando nós estamos amargurados, que nós não temos a cura, não temos o perdão, não temos ali a libertação disso, o que nós queremos? Nós queremos vingança. Aquele que fez mal para a gente, o que a gente quer?
e quer dar o dobro para ele, ou mais ainda. É aquele sentimento raivoso, aquele sentimento de exterminar o inimigo. Agora eu pergunto para você, será que isso cabe para o cristão, o seguidor de Cristo? Talvez caiba para os religiosos, talvez caiba para essa teologia do domínio que está aí no nosso país, mas para a teologia de Cristo não cabe, porque o que ele está falando é que a gente quer amar os nossos inimigos e não destruir os nossos inimigos. Quanto mais aquele que muitas vezes é apenas o nosso adversário, não é nem nosso inimigo. Mas hoje basta a pessoa opinar diferente de você, ele já virou um inimigo seu. E se ele virou um inimigo, você quer que ele receba bem mais do que ele fez para você. Não cabe isso para nós, sentimento de vingança. Tem um ditado que diz assim, que vingança é um prato que se come. É um prato que se come frio. Por que será isso? Por que se come frio? A expressão disso é justamente o seguinte: olha, a melhor vingança é aquela que a gente espera que o teu está guardado. Eu vou pensar muito bem, eu vou planejar o teu mal, eu vou planejar a retribuição para você. Por isso é o ditado aí na população: se come frio, eu vou ser doloso com você. Você me fez isso, mas eu vou matar você 10 vezes, não é uma vez. É como aquele assim, não basta matar, tem que pisar em cima, sabe? Quer dizer, é a vingança que come frio. Então assim, esse não é o sentimento do cristão, não cabe a nós ter esse sentimento. Então aqui nós vemos que José já teve um sentimento de Cristo lá atrás. Ele já foi um representante de Cristo. Tudo hoje é ver cristão tendo representantes da lei, olhando para a lei e não olhando para Cristo, mas dizendo que é cristão. Por isso esses dias eu estava ouvindo o filho do Caifás e estava falando assim, que o pior inimigo do Cristo é o cristianismo. E é verdade, porque virou uma idolatria do poder, pelo poder, e as pessoas não se amam, as pessoas servem-se umas das outras. Por isso a importância de nós entendermos que nós temos que ter a cara e a aparência e o comportamento de Jesus. E isso não é melhor só para o outro, é melhor para a gente também, porque o amargurado, aquele que não perdoa, não é só o problema ao outro, o problema é você também. Aquilo que nós vimos ali em Hebreus vai contaminar aqueles que estão ao seu redor também, porque você não vai bem. José, por último, não duvidou do amor e da soberania de Deus. Lá no capítulo 50 de Gênesis, o versículo 20, ele diz assim para os seus irmãos, ele fala assim, capítulo 50, versículo 20, ele diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então ele tinha a compreensão da soberania de Deus sobre a sua vida, por isso que ele perdoou os seus irmãos. Quando ele podia se vingar dos seus irmãos, ele falou assim: olha, não vou me vingar de vocês, porque Deus me conservou em vida para cuidar de vocês, para retribuir vocês não o mal com o mal, mas sim o bem com o mal que vocês me fizeram. Mas isso só faz alguém ter a compreensão da graça de Deus, do amor de Deus. E é isso que Deus quer falar para você nessa noite. Não deixe de brotar nenhuma raiz de amargura na sua vida. Isso não vai abençoar a sua vida, isso não vai trazer paz para você, mas pelo contrário, isso vai trazer ruína para a sua vida e para aqueles que estão também ao seu redor. Então possamos aprender com José. Ele não remoía as suas mágoas, ele não cultivou a vingança e ele não duvidou em momento algum do amor de Deus, da soberania de Deus sobre a sua
Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, quero orar em nome do Senhor Jesus. Quero orar, Pai, pela vida de cada um desses irmãos. Quero orar, Senhor, para que no nosso coração, Pai, nós que fomos tocados pela Tua graça, possamos, ó Deus, ter no nosso coração o desejo sempre, ó Pai, de perdoar aqueles que nos ofenderam, Senhor. Para que nós possamos, ali naquele momento, testemunhar da Tua graça, da Tua soberania sobre a nossa vida. Como fora com José, Senhor, que foi ferido muitas vezes por várias pessoas, por seus familiares, mas por várias pessoas, ó Deus. Mas nós vemos, ó Deus, que a Tua graça já naquela ocasião tocou no seu coração, o abençoou, Pai, e ele teve misericórdia, ele perdoou aos seus irmãos, ele não deixou se remoer das mágoas, ele não cultivou a vingança, e ele era uma pessoa plena e certa do amor do Senhor pela sua vida. Que assim, ó Deus, abençoe esses irmãos também, Pai, que haja no coração deles, ó Deus, esse amor do Senhor derramado, a sua graça derramada, para que eles, ó Deus, possam viver a plena paz que o Senhor tem para cada um de nós. É o que oramos, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, louvado seja o Senhor. Vamos partir agora para o nosso encerramento, nosso cântico. Quero lembrar os irmãos, quarta-feira nós temos aqui a nossa reunião de oração e queremos também falar um conselho